Olá, seja bem-vindo ao canal Minha Saúde Minha Vida. Vou falar da dieta Gracie e sua aplicação para emagrecer. Veja o caso da mulher que perdeu 30 quilos em apenas 45 dias, usando um método passo a passo. O link está na descrição. A família Gracie é famosa no Brasil graças ao patriarca Carlos Gracie, que trouxe o jiu-jitsu para o nosso país e tendo alguns problemas de saúde, como gota e enxaqueca, que prejudicavam sua performance nos tatames. O patriarca desta família estudou sozinho sobre fisiologia e nutrição e resolveu montar a dieta Gracie. Com o objetivo de ajudar os atletas, esta dieta foi elaborada com o intuito de fornecer nutrientes e melhorar o nível de energia para melhorar o desempenho nos esportes. O objetivo desta dieta não é a perda de peso, mas ela pode ajudar porque favorece um hábito alimentar mais saudável e logicamente está incluso no pacote uma vida mais ativa. Os próprios membros da família serviram de parâmetro para desenvolver e aperfeiçoar a dieta, e isso aconteceu por 75 anos, até que no ano de 2012, o sobrinho de Carlos, Rorion Gracie, lançou um livro chamado A Dieta Gracie, O Segredo dos Campeões. Vale ressaltar que esta dieta pode ser um tanto difícil de seguir, pois é preciso fazer várias combinações de alimentos. A indicação de toda e qualquer dieta só pode ser orientada por um nutricionista, pois cada organismo é único e há muitas variáveis que podem fazer dar certo para alguns e errado para outros. É importante que fique claro que restrições alimentares desnecessárias são prejudiciais para a saúde física e mental. No entanto, a dieta Gracie parece ser mais uma reeducação alimentar, mas mesmo assim faz algumas restrições no início, porém pode ser adotada com menos chance de fazer alguém se prejudicar, desde que sejam feitas certas adequações. Nosso post hoje estará esclarecendo o que é a famosa dieta Gracie e como ela pode ajudar para perder peso. Por isso, se você quer saber mais, continue conosco. Mandamentos da dieta Gracie. Quando esta dieta foi elaborada, foram incluídos alguns mandamentos. Confira. Não contar calorias, não focar na quantidade, mas na qualidade alimentar, e respeitar as porções de todos os alimentos que ingerir, ou seja, não exagerar. Fazer 3 refeições principais com um intervalo de no mínimo 4 horas. Não fazer lanches intermediários. Tomar um copo de água antes de dormir e um ao levantar. Comer somente a quantidade para saciar a fome, nada além disso, ou até se sentir 80% cheio. Não comer sem sentir fome. Não tomar bebidas alcoólicas. Não comer carne de porco. Fazer uma vez por mês um jejum de 24 horas para desintoxicar o corpo. Não comer sobremesas, doces, e nem tomar refrigerantes no início. Com o tempo aprenderá como e quando comer os doces. Os bons mandamentos segundo a ciência. Mandamento 1 é perfeito, pois as calorias não são parâmetro para dizer se uma refeição é saudável ou não. A qualidade da refeição é muito mais importante do que os números das calorias, então ponto para papai Gracie. Mandamento 2 ok também, devemos comer quando sentimos fome. A regra de comer a cada 3 horas também está caindo por água abaixo, pois às vezes em 3 horas ainda não temos fome. Mandamento 3 não fazer lanches intermediários. Para alguns pode funcionar, para outros não, pois depende muito das atividades de cada um, das necessidades nutricionais, das condições de saúde, não pode ser uma regra para todos. Daí vem o que já falamos antes, individualidade é tudo. Mandamento 4 sensacional. Água é sempre bem-vinda. Mandamento 5 boa regrinha. Comer para saciar a fome e não para se sentir cheio, mas não vale levantar da mesa enquanto o estômago não der o sinal de estar satisfeito para não sentir fome antes da hora. Mandamento 6 não comer por ansiedade ou qualquer outro sentimento e apenas por fome. Perfeito! Mandamento 7 8 bebida alcoólica em excesso não é bom para ninguém, mas a ciência comprova os benefícios de se tomar uma taça de vinho ou um copo de cerveja como sendo bom para a saúde. Mandamento 9 vamos aos fatos científicos e fisiológicos sobre o jejum. Durante o período sem nenhum tipo de alimento, o corpo entra em estado de catabolismo, ou seja, degrada as proteínas e perde-se massa muscular. Primeiramente o organismo vai consumir a glicose hepática e ao findar suas reservas vai consumir a glicose dos músculos. Ao acabar vai consumir as gorduras e as proteínas.
Mandamento 10: quanto menos açúcar consumirmos, melhor. Mas isso não quer dizer abolir de vez. Ter moderação é muito necessário. Como é a dieta Gracie? Existem 3 fases iniciais que têm o objetivo de preparar o indivíduo para a dieta em si, e cada uma destas fases dura uma semana. Primeiro fase: fazer 3 refeições com intervalo de 4 horas no mínimo entre ela e não fazer lanches intermediários. Caso sinta fome, deve-se tomar água. Segundo fase: cortar todos os doces do cardápio. Eles serão reintroduzidos mais tarde, porém a ideia é acostumar-se a ficar sem doces definitivamente. Terceiro fase: comer apenas um tipo de carboidrato numa mesma refeição. Após esta fase, a pessoa aprenderá como combinar os alimentos. A dieta Gracie tem por objetivo focar mais no valor nutricional dos alimentos e menos nas calorias, e considera como o corpo metaboliza estes alimentos. Para isso, há uma divisão em 6 grupos. Grupo A: carnes, verduras, legumes, gorduras e oleaginosas. Grupo B: carboidratos. Grupo C: queijos, doces e frutas. Grupo D: frutas cítricas. Grupo E: leite. Grupo F: creme de leite. Esta dieta foi criada primeiramente para atender os atletas de jiu-jitsu. Existe um site com a lista das combinações dos alimentos. Quem quiser detalhes das listas basta acessá-lo. https://www.graciemag.com/dieta-gracie-e-o-gil-jitsu. Como a dieta Gracie pode ajudar na perda de peso? Diante do que foi exposto, podemos afirmar que a dieta Gracie pode ser adaptada e servir como o início de uma prática de hábitos alimentares mais saudáveis e para a perda de peso por causa da adoção destes hábitos juntamente com a prática de exercícios. Deve-se procurar um nutricionista que irá adaptá-la para as necessidades de cada um, ou talvez escolher um outro método, pois é preciso respeitar a individualidade para criar qualquer plano alimentar para emagrecimento. A dieta Gracie pode ser válida para quem precisa perder peso e pode-se tirar alguns de seus mandamentos, como o de fazer jejum, por exemplo, que é muito radical e, como já foi dito, este não é um método saudável de emagrecer por N motivos. A combinação dos alimentos também pode ser adaptada de acordo com cada um, assim como a questão dos lanches intermediários, pois alguns podem não aceitar ficar sem comer entre as refeições, porque simplesmente o organismo já adquiriu este hábito e gerar um estresse que pode prejudicar o processo de emagrecimento. Sendo assim, há muitas variantes individuais que devem ser levadas em consideração, mas não invalidam a utilização da dieta em si, que é a combinação dos alimentos adequados. A melhor opção é sempre levar em conta principalmente a sua individualidade física, pois cada um tem um organismo que responde diferente para a mesma situação. A perda de peso depende muito mais da individualidade do que dos meios que se usam para emagrecer. Dieta Gracie e pH sanguíneo. Nesta dieta foi idealizado que a combinação dos alimentos serve para deixar o pH das refeições o mais neutro possível, pois acredita-se que alimentos mais ácidos acidificam o sangue, favorecendo o aparecimento de doenças. O nosso corpo tem um sistema tampão que trabalha para manter o pH sanguíneo básico, ou seja, nem muito ácido e nem muito alcalino, em torno de 7,2 a 7,5, considerada ideal. Os alimentos não afetam o pH do sangue, isso é provado pela bioquímica. Portanto, alimentos que são considerados acidificantes, como carnes, laticínios e gorduras, não deixam o sangue mais ácido, assim como alimentos considerados alcalinizantes, como verduras e legumes, não deixam o sangue mais alcalino. É possível sim que o sangue se torne mais ácido ou alcalino, mas não através dos alimentos. Há muitas alegações por aí falando sobre dietas alcalinas, mas elas podem servir sim para melhorar o aporte de vitaminas e nutrientes, mas não para alcalinizar o sangue, ok? Por isso, amores, a dieta Gracie pode ajudar a emagrecer, mas ela não deixará o sangue de vocês mais alcalino. Ele vai continuar em seus 7,2, 7,5, seja comendo verduras ou comendo carne, entendido? Obrigada por estarem aqui e não esqueçam de compartilhar com os amigos.